Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu vou falar sobre a entrevista dada por Felipe Becker lá em Montevidéu, no Uruguai, antes da partida contra o Nacional. Ele destacou a responsabilidade e a obrigação de vitória do Internacional no duelo. Falou sobre reforços e como o Inter vai se preparar para o segundo semestre. Por que Arangues está relacionado? Ele revelou uma reunião muito importante. A gente também fala mais sobre o time do Inter para a grande decisão de amanhã e também situações de mercado. Pelo menos 2 vendas e uma indenização que o Inter vai receber nos próximos dias. Eu tô te trazendo detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações para que o teu like e a tua inscrição são muito importantes. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e o oferecimento de kto.com. Aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet por lá, aposta em Internacional para ganhar uma graninha, tá certo? Pessoal, eu quero começar aqui pelo Colorado, que chegou lá em Montevidéu. A gente falou aí à tarde da lista de relacionados que tem aí a presença do Charles Arangues. O Inter confirmou, ele está relacionado para a partida de amanhã, 7 horas da noite pelo horário de Brasília, contra o Nacional. Se o Inter vencer, tá classificado para a próxima fase da Copa Libertadores. Só quem tá fora, tá? Maurício, Gabriel e Nico Hernandes. Maurício segue no DM, Gabriel só depois da data FIFA, e o Nico Hernandes foi expulso contra o Metropolitanos na última rodada. Com Arangues relacionado, o provável Inter de John no gol, Bustos ou Igor Gomes eu tô dando como dúvida na lateral direita. A dupla de zaga tem Mercado e Vitão voltando à titularidade, os dois juntos, e René na lateral esquerda. Campanharo e Johnny a dupla de volantes, Pedro Henrique ou Depena, Alan Patrick e Wanderson, e Luiz Adriano no comando do ataque. Charles Arangues está relacionado. E na chegada lá em Montevidéu, o Felipe Becker, vice de futebol do Internacional, concedeu uma entrevista lá no saguão de hotel da concentração do Internacional, em frente ao Rio del Prata, e falou sobre algumas questões. Vamos lá, sobre o jogo, o que o Felipe Becker falou? Que o Nacional é um adversário tradicional e difícil de se enfrentar. Só que o Inter tem condições sim de ir lá e adiantar a classificação. E para isso tem que vencer. E segundo o Felipe Becker, o Inter tem condições disso. E ele entende que, e aí eu quero contextualizar aqui, lá em Montevidéu as informações dão conta pelo pessoal do Uruguai, que o Nacional não vai louco para ganhar esse jogo. Porque eles sabem que a grande chance da classificação é esse jogo, só que tem o Metropolitanos depois, que é o saco de pancadas do grupo. Então, vencendo o Metropolitanos e pelo menos empatando com o Inter, eles estão classificados, eles estão nas oitavas. Então, eles estão numa condição de o empate tá bom, não vamos para dentro deles, não vamos com essa ideia que a gente não precisa ganhar do Inter amanhã. E o Inter acredita que pode vencer também por isso o jogo contra o Nacional. E o Felipe Becker, inclusive, falou, não é responsabilidade vencer, é obrigação pela camisa que o Inter tem vencer o jogo amanhã no Gran Parque Central. Sobre a principal novidade na relação, o Charles Arangues, o Felipe Becker falou que o Arangues chega para lá, para o jogo em Montevidéu, em uma condição ainda de estar se recuperando. Ele não está 100%, o Felipe Becker deixou isso claro. E ele disse que foi mais para integrar o elenco, como foi lá no Vila Ventura antes do Grenal, quando o Inter deu aquele despiste na imprensa e se relacionou lá no Vila Ventura, depois voltou para Porto Alegre. O Arangues estava com a delegação e nem relacionado foi. O Felipe Becker disse que foi mais ou menos por aí. Foi lá para integrar o elenco do Internacional. E ele disse que teve uma reunião entre performance, médicos, comissão técnica do Mano e o Charles Arangues, e que todos entenderam juntos que condição pelo menos de alguma minutagem e de ser relacionado o Arangues tinha. A gente sabe que ele estava um pouco ansioso já nos bastidores, não joga desde o dia 15 de outubro de 2022, quando teve a lesão na panturrilha lá na Alemanha, e agora está voltando a integrar o elenco do Internacional e pode atuar. Virando a página do que disse o Felipe Becker, indo para negociações, tá? O Felipe Becker falou que o Inter está sempre atento no mercado, e que se aparecer alguém com possibilidades financeiras, o Inter vai fazer negócio. E ele só destaca como aspecto e característica esse ponto financeiro. Ele entrou nesse detalhe. Se financeiramente for bom pro Inter e obviamente agregar tecnicamente, o Inter vai fazer negócio. E a gente sabe, o Inter tem negociações em andamento, além da chegada do Ener Valencia, o Inter busca um primeiro volante, tem aí conversas com o Bruno Henrique, com o Gustavo Cuejar, quer a chegada de um meia, pelo que tem, o Inter não tem nada avançado em relação ao meia para ser mais uma opção pro Alan Patrick. Tem o Bruno Mendes, que o Inter tem contatos quase que diários e também tem interesse de trazer o jogador. E o Felipe Becker falou sobre o assunto e a procura do Inter no mercado. E falando de mercado,
tem alguma graninha que deve entrar nos próximos dias e uma graninha importante para entrar nos cofres do Internacional nos próximos dias. Vocês lembram que eu falei do Mário Fernandes, a indenização que o Inter vai receber, já que ele deve fechar com o CSKA? A gente conseguiu chegar e confirmar alguns valores, tá? 2,5 milhões de euros, cerca de 10 milhões de reais, caso o Mário Fernandes feche com o CSKA ou outro clube ainda na temporada 2023. Isso deve acontecer. O Roman Babaev, diretor de futebol do CSKA, confirmou que o Mário Fernandes está em vias de fechar o seu retorno ao futebol russo, e aí surge essa possibilidade para o Internacional de ganhar pelo menos 10 milhões de reais em indenização. Óbvio que o Mário Fernandes não vai tirar do bolso dele, o clube, o CSKA, vai bancar esse valor. Falando em CSKA, uma informação importante que também é confirmada pelo Roman Babaev, diretor de futebol do clube russo, é sobre a compra de Moisés. Moisés, que é verdade, teve seu nome envolvido lá na polêmica do escândalo envolvendo casas de apostas, ele teve o seu nome citado, está sendo a situação investigada, mas o Roman Babaev falou lá para o Fábio Aleixo, jornalista brasileiro que mora lá na Rússia e cobre o CSKA e outros clubes russos, que ainda assim o CSKA acredita na sua inocência, sabe que a situação está sendo investigada e vai efetuar a compra. Eles têm até o final do mês de junho para fazer a compra do Moisés. 1,5 milhão de euros o passe fixado do Moisés, cerca de 8 milhões de reais. Mas calma, não são os 8 milhões de reais para o Inter tem 30% do Moisés, tem um pedaço com o Bahia, tem um pedaço com o Corinthians e um pedaço que é do jogador e do seu staff. O Inter tendo 30% dos 8 milhões, leva 2 milhões e 400, 2 milhões e meio, mas 2 milhões e 400, vamos arredondar para baixo, mais cravadinho o valor que o Inter vai ter direito do Moisés. Então 10 milhões do Mário Fernandes, 2 milhões e 400, 2 milhões e 500 do Moisés, a gente está falando de 12 milhões e meio. Mas tem um outro dinheiro que pode entrar nos próximos dias, que é em relação ao lateral esquerdo Iago. Vocês lembram dele? Iago surgiu nas categorias de base do Inter, jogou a Série B pelo Inter em 17 e foi vendido para o Augsburg, da Alemanha. Jogador que para muitos deixou saudade, para muitos não. Ele está com 26 anos e a questão de momento é: existem alguns clubes brasileiros interessados, o Flamengo, o Atlético Mineiro, você falou do Benfica de Portugal, mas existem clubes interessados e o empresário do jogador tá batendo de porta em porta oferecendo ele porque ele quer sair lá da Alemanha. E isso é bom pro Inter, tá? O Inter tem 3% de clube formador, aquele mecanismo da FIFA de uma futura venda. Ainda assim, há um acordo que foi feito na venda do Iago que, em uma venda acima de 7 milhões e meio de euros, o Inter ainda teria 7,5 de quantia, 7,5 do mecanismo da FIFA. Então a gente está falando de 3 de clube formador, porque ele ficou bom tempo da base aqui no Inter, e clube formador é isso, quanto mais tempo ele passa e mais aniversários ele completa na base do clube, sendo formado pelo clube, mais porcentagem tu tem. Então é 3% de clube formador, 7,5% que é previsto em contrato de uma venda acima de 7 milhões e meio de euros. A tendência não é uma venda acima de 7 milhões e meio de euros, mas ainda assim o Inter teria 3% de uma futura venda e de cascalho em cascalho o Inter vai se ajustando nas últimas janelas de transferências. Tá certo, pessoal? Beleza? Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações que a gente volta para falar mais do Colorado. Um abraço e até a próxima.